Deltan Dallagnol, ele está na área, queria agradecer, Deltan, eu sei que seus dias são muito corridos sempre, a gente está aqui com mais de 11 mil pessoas ao vivo e queria bater um papo com o Deltan agora. Bom dia, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, grande Marco Antônio, Duda, Júlia, Luci, alegria sempre estar com você aqui também. Sou um acompanhante aqui, admirador do teu trabalho, Marco, e do time, da equipe aqui no Fio Diário. Prazer enorme estar com vocês. Olha, acho fantástico o Deltan estar aqui, porque a gente pode explorar alguns assuntos que eu acho que são relevantíssimos com ele, e eu quero ir, equipe, para o bloco aqui, crimes em série do STF. E tem muito crime, e o Deltan sabe lidar bem com crime e criminoso, né? Ele tem uma experiência leve aí nessa área, levinha. E eu quero trazer aqui o print da matéria da Revista Oeste. O Paulo Faria denunciou a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil o ministro Alexandre de Moraes por ter mandado prender uma cidadã norte-americana. Moraes disse que Flávia Magalhães saiu irregularmente do Brasil. Ela teve uma prisão preventiva decretada por um post no X e suposto uso irregular dos documentos, segundo o Supremo. Na petição, o Faria quer a aplicação da Lei Magnitsky, uma norma que permite sanções contra indivíduos que violam direitos humanos de cidadãos dos Estados Unidos. Faria representa a brasileira e cidadã norte-americana Flávia Magalhães Soares, que é alvo desse mandado de prisão. Eu recebi aqui o mandado de prisão, Deltan, e é um negócio absurdo, fundamentado no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Explica isso, Deltan, por favor. Cara, acho que essas alturas, Marco, quem tem que explicar são eles, porque tem muita coisa que você simplesmente coloca um ponto de interrogação e você não entende. Tá bom, tem duas questões aí em relação a esse mandado de prisão da Flávia. A primeira questão é, por que a prisão preventiva, ela se justifica não só quando existe um crime, precisa de mais do que um crime. Precisa você ter indicativos de violação à ordem pública, risco para aplicação da lei penal, precisa você ter algo a mais do que simplesmente um crime praticado. E a questão é o que ela fez de errado. Ele fala que ela teria saído do país de modo irregular, mas em quê? O que ela fez de errado? O que eu suspeito que tenha acontecido? Ela é cidadã americana, ela deve ter usado uma hora o passaporte brasileiro, uma hora o passaporte americano, e ele está julgando isso irregular, mas não, isso é exercício legítimo de direito. É o que eu suspeito que possa ter acontecido. Porque lá no Supremo, ao contrário do que disse o ministro Barroso, que disse aqui no Supremo há uma transparência, lembram disso? Disso foi o que ele disse quando veio a visita da OEA ao Brasil para fiscalizar os abusos do Moraes, da Comissão de Liberdade de Expressão, da relatoria, né, de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Pedro Vaca veio, o Barroso disse que no Supremo tudo é transparente. Cadê a transparência? A gente não sabe nem por que teve essa ordem de prisão. Aliás, a Flávia Magalhães, ela nem sabia da existência dessa ordem de prisão. Ela nem foi notificada dessa ordem de prisão. Isso para ficar no primeiro problema, que é essa ordem de prisão. Então aí a gente já vê vários problemas em um. Primeiro, a gente não ter transparência, não saber a razão, uma alegação de uma suposta irregularidade, o que eu acho muito duvidoso, muito improvável que tenha acontecido. Mas aí você tem um segundo problema, que é ainda mais grave. Qual é o crime que a Flávia praticou? Qual é o crime? Porque, afinal de contas, se ela estava nos Estados Unidos, o que ela fez de errado? Deve ter sido algum post dela. Deve ter sido alguma postagem. E qual postagem? Qual é o crime? A gente tem visto o ministro Alexandre de Moraes, ele criminalizar comportamento que não está simplesmente previsto na nossa lei como crime. Isso não pode. Existem alguns princípios que são princípios do direito penal de séculos atrás, que tornaram o direito penal um direito que respeita os direitos humanos. Por quê? Porque o Estado ele tem que ser limitado. O Estado não pode abusar do seu poder. Então existe uma série de princípios e regras do direito penal que todos respeitam, menos o STF, que deveria ser o guardião maior desses princípios e regras de respeito a direitos humanos. E um dos princípios básicos não existe crime sem lei. E mais, não existe crime sem lei prévia. E aí o ministro Alexandre de Moraes olha, por exemplo, o tweet do Chris Pavlovski, lá da Rumble, e diz que aquilo era crime de ódio. Crime de ódio? Como assim? O Chris Pavlovski disse basicamente: não vou obedecer porque essa decisão é ilegal, ela viola a soberania dos Estados Unidos e vou discutir no tribunal. O que ele fez foi basicamente o que todo mundo em sã consciência faz quando recebe uma decisão questionável. Vai discutir no tribunal. Se o Chris Pavlovski cometeu um crime de ódio, um ataque à instituição,
todo mundo que está na justiça recorrendo contra decisões também? Isso é ridículo. Qual foi o crime da Flávia? Mas Alexandre de Moraes tem punido como se fossem crimes coisas que são legítimas numa democracia, como questionamentos ao sistema eleitoral. Por que isso é legítimo, Deltan? Porque aconteceu nos Estados Unidos, acontece até hoje, nunca isso foi punido, porque isso faz parte da liberdade de expressão e mais ainda, porque existe um princípio básico no nosso sistema, que é o princípio da legalidade, que diz o seguinte: ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.